Eu gostaria de compartilhar com você um texto, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, a só ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Amados, o tema dessa conferência, que nós, como todos verdadeiros cristãos, é um missionário, na verdade, todo aquele que conhece Jesus, que ouviu a voz do Cristo, que atentou por chamado do Cristo, é chamado, é eleito por Ele, faz parte da família real, é sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, de Jesus. Você é um missionário. Deus nos deu uma missão, e a missão é a missão dele, a glória dele, é dar glória a Deus em todas as coisas, é sermos regentes daquilo que Ele criou. Nós temos um chamado, querendo ou não, nós levantamos da nossa cama, nós temos uma missão. E a missão, em tudo que nós colocarmos as mãos e onde nós pusermos a planta dos nossos pés, nós somos um missionário. No nosso trabalho, quando você chega no seu trabalho de manhã, lá você é um missionário. Seja no servente de pedreiro, seja no pintor, ou seja onde que você estiver, num comerciante, num empresário, em todos os lugares você é propriedade de Jesus. Ele comprou você, para você, e comprou você e te deu uma missão. E você é missionário nesse lugar. Amém? Amém. Então, como missionário, nós podemos ser também um campo missionário. Amém? Nós podemos ter um coração missionário ou sermos um campo missionário. Para nós fazermos uma separação e trazer um entendimento ao nosso coração a respeito disso, como eu posso estar com Jesus, congregar numa igreja e ser um coração missionário? Como que eu posso professar o nome de Cristo, ser salvo em Cristo, mas mesmo assim ser um coração missionário? Por isso eu trouxe esse texto. O texto bem conhecido sobre a tentação de Jesus, para você ter uma visão de que é realmente ser missionário, nós precisamos olhar para Jesus como um dos maiores missionários que pisou nessa terra. Porque Jesus veio com uma missão. A missão de regenerar, de redimir,
todas as coisas. Deus amou o mundo. E o mundo que Deus amou é tudo aquilo que Ele criou. Porque a Bíblia fala de dois tipos de mundo. Como o mundo de João 3,16, mas como o mundo lá de João, 1 João capítulo 3. Não ameis o mundo e nem tudo que nele há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, o sistema a qual 1 João diz, mas o mundo, criação de Deus, que o pecado bagunçou todas as coisas, o pecado destruiu todas as coisas, o pecado do homem, o pecado que veio dos nossos pais Adão, que abriu o processo agora que todo homem, todo humano gerado, agora ele nasce no pecado, e o pecado bagunçou toda a criação, e Jesus tinha uma missão, de restaurar toda a criação, mas para restaurar a criação, precisava redimir o homem, então Jesus veio para restaurar todas as coisas, redimindo o homem. Redimindo o homem volta para a sua essência, a qual foi criado, cumpre a sua missão e a sua regência, e a partir daí as coisas vão sendo restauradas. Mas a Bíblia fala que não é para essa eternidade. Para essa eternidade onde nós vivemos, antes da vinda de Jesus, nós só comunicamos para a humanidade a respeito do seu pecado. E que há perdão para os pecados. E o texto de Mateus 4, ele fala do início do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Aos 30 anos, um sacerdote começava o seu ministério sacerdotal. E o sacerdote do sacerdote, o sumo sacerdote da nossa alma, da nossa redenção, da nossa salvação, ele inicia o seu ministério em Mateus capítulo 4. E aí João, ele relata o fato de que, após Jesus ter um encontro com João Batista, e ser batizado por João Batista, houve-se um evento naquele dia. Abriu-se o céu, e o Espírito Santo, na forma de pomba, vinha descendo, e bradou a voz do céu, dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E logo após isso, a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto, e com o propósito, e o propósito é de ser tentado. E a tentação só revela um ponto didático para a igreja do Senhor, um ponto didático para os eleitos do Senhor, para que possam ter o conhecimento e entendimento da missão de Jesus. Porque o tentador, o diabo, ele tenta nos tirar do foco. O diabo tenta confundir o nosso coração e nos tira do propósito e da missão. E o texto nos mostra isso. Que quando Jesus, por depois de 40 dias jejuando e 40 noites, a Bíblia fala que ele teve fome. O diabo, ele mora na porta da necessidade. Jesus teve fome, a Bíblia diz. E naquele momento da fome de Jesus, vem o tentador. E diz para Jesus: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o diabo trabalha no nosso coração é a nossa identidade.
E a primeira coisa que nós precisamos avaliar sobre ser um coração missionário, ser missionário ou ser um campo missionário, alguém que precisa entender o propósito e a missão de Jesus. Porque para eu ser um campo, para mim me tornar um campo missionário, eu sou alguém que não entendeu ainda o movimento de Jesus. Por mais que eu ande com Jesus, mas eu ainda não entendi o movimento de Jesus. Como os discípulos que andaram com Jesus, e eles só passaram, só se tornaram missionários depois da ascensão de Jesus. Depois, lá de Atos capítulo 2, ali eles entenderam Jesus. Mas até Atos capítulo 2, eles eram um campo missionário. Porque eles precisavam entender todo o processo. E eles ainda não entendiam. Então nós precisamos entender uma revelação que já está pronta. E a primeira coisa que a gente precisa estar bem resolvida na nossa vida é a nossa identidade. Porque o diabo vai trabalhar contra a missão de Deus, contra as missões que Deus nos deu, gerando crise de identidade. E a crise de identidade vem das dificuldades. Porque nas dificuldades que nós queremos testar Deus, colocar Deus em prova, questionar as situações que estamos vivendo, queremos justificar muitas coisas que nós passamos e queremos justificar dizendo que estamos passando por causa disso ou daquilo. Dobramos o nosso joelho questionando Deus para ver se realmente nós temos um lugar perto dele. E o diabo vai até Jesus gerando crise de identidade. E Jesus responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus tinha acabado de ouvir antes de chegar no deserto? Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Isso era o suficiente para o ministério de Jesus. Isso era o suficiente para a missão de Jesus. E para mim, para você, amado, é suficiente. Para mim, ser pastor não é o suficiente. Porque o suficiente para mim é ser filho de Deus. A Bíblia fala que quantos o receberam, em João 12, deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. Para nós, amados, o suficiente é ser filho de Deus. Se Cristo habita em seu coração, se você é de Cristo, você é filho. Se há convicção no seu coração, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então isso é suficiente para não gerar no seu coração crise de identidade diante das dificuldades que batem à sua porta, diante dos problemas que vêm diante de nós. E se quer ter problema, é ser missionário. Amém? Você quer arrumar bagunça da sua vida, é ser missionário. Aí eu vou te dar mais uma notícia: não precisa você ir para Moçambique para arrumar problema. É só ficar em casa. Você é missionário. Você tem problema em casa, você tem problema no serviço, você tem problema onde você estiver. Mas você é filho amado de Deus. Amém? Você é filho amado de Deus. E os problemas, eles não vieram para te destruir. Eles vieram para te aperfeiçoar. Amém? Os problemas não vieram para gerar crise em você, mas para gerar convicção e paz no seu coração, para saber que Deus tem cuidado de você. Deus que te levantou, Ele cuida de você. O Deus que te chamou, Ele garante a obra da sua vida, porque aquilo que Ele começa, Ele termina. E se Ele te chamou por um propósito, Ele vai até o final com você. E Jesus, amado, quando se refere ao diabo a respeito disso, dizendo: olha, diabo, a palavra de Deus, a palavra do meu Pai é suficiente para mim, porque eu sei que eu sou filho amado de Deus. E Jesus começa a sua missão. Mas o diabo, ele vem permeado de algumas
questões aqui para Jesus. E as questões, muitas vezes, essas questões que o diabo levanta como um pão, como um monte bem alto, como o pináculo do templo, são três coisas que elas bagunçam a nossa vida e fazem, se nós não tivermos um bom entendimento, elas se tornem distrações que fazem nos tornar campos missionários, ao invés de nos tornarmos missionários. O pão, quando o diabo traz o pão para Jesus, ele está dizendo para Jesus: olha, você tem o poder para resolver uma problemática em Israel. Você tem o poder para resolver a bagunça que está em Jerusalém. Israel está sofrendo um caos. Porque desde quando Jesus nasceu, Jesus chegou em Jerusalém, chegou em Belém, Nazaré, na Judéia, na Galiléia. Toda Israel estava vivendo um caos, segurando revoltas, rebeliões contra a própria Roma. O livre comércio que havia em Israel fazia com que o sistema econômico favorecesse simplesmente o império. O livre comércio favorecia a Grécia, que tinha livre comércio por causa do Império Romano. Mas agora, os religiosos, o templo, sacerdotes, fariseus, escribas e saduceus, esses, para poderem terem condições e liberdade para os seus cultos, eles também fizeram conchave com Roma. E o sacerdote ficou aquele camarada que tinha contato direto com Roma e intermediava todas as coisas, para que o templo voltasse a ter autonomia. E para ter autonomia, precisava de dinheiro. Então, toda moeda romana era imunda no templo, mas toda moeda grega, ela era aceita e se tornava sagrada. Mas com isso, o sistema econômico, que era chamado o sistema do pão, a casa do pão, o sistema econômico estava totalmente corrompido em Israel. Porque em Israel havia rico ou havia pobre. Não havia meio termo, não havia classe média. E os pobres tinham que trabalhar para sustentar o império e para sustentar o templo. Porque quando pagavam os seus impostos do império, o templo vinha e requeria por direito aquilo que era deles. Os dízimos, as ofertas. Os fariseus colhiam até os alfaces, as hortelãs, os coentros, as plantações, e os pobres mal conseguiam sobreviver. Então, quando Jesus, naquele tempo, foi aonde Jesus foi morar, e iria morar futuramente depois, que era em Cafarnaum, a fome era tremenda. O pão estava faltando em Israel. Não que não tinha pão, mas porque muitas pessoas estavam sendo desfavorecidas. Estavam sendo trucidadas pelo sistema religioso e o sistema de governo, que era Roma. E quando o diabo faz a tentação e fala para Jesus: se tu és filho de Deus, tentando gerar em Jesus crise de identidade, ele está dizendo para Jesus: você tem o poder para resolver a fome. Você tem o poder de fazer uma boa ação. Você tem o poder de poder suprir a necessidade do povo. E uma das coisas que nós precisamos entender, amado, que nós como igreja, a nossa missão não é sustentar as pessoas nas suas necessidades. A gente não é igreja para matar a fome do faminto.
Não que isso seja errado, e também não que isso não seja o nosso papel. O necessitado, a gente dá quando a gente tem. Mas o nosso maior propósito como igreja, a nossa maior missão, é anunciar o perdão do pecado. A fome que há no mundo hoje, ela é gerada por causa do pecado. E Jesus não veio para dar o pão que perece, mas Jesus veio para ser o pão da vida. E a gente deixa de ser um campo missionário, quando a gente deixa de ser missionário e se torna um campo missionário, quando as nossas ações é só ações de boa vontade. Porque, na verdade, a gente se torna assistencialista do povo. E muitas vezes a gente alimenta as pessoas nos pecados dela. Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu, Roseli e Felipe, nós saímos na madrugada de Goiânia para entregar comida, para falar de Jesus para o povo, para os moradores de rua. E nós fomos percebendo em Goiânia uma contrassenso. Porque uma vez nós juntamos ali o material de higiene pessoal, né? Levamos comida e material de higiene pessoal para uma turma de rua. E aí fiquei sabendo que lá tinha um dia do hambúrguer, tinha um dia da pizza, tinha um dia da sopa, tinha um dia da marmita. Eu falei, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo as pessoas no seu pecado. Porque às vezes o nosso assistencialismo faz com que a pessoa fique bem na onde ela está. E ela não se sente confrontada com essa ideia. A gente não está ajudando o morador de rua desse jeito. Porque a fome, quando bater, vai buscar uma ajuda, uma missão vida, uma casa de recuperação. Mas enquanto ele tem o que comer, o que vestir, o cobertor para aquecer o frio na rua, ele vai permanecer na rua, permanecer no pecado. Então o propósito da igreja é anunciar que o pecado destruiu a humanidade e que Jesus veio para dar perdão aos pecados. Mas para isso precisa se arrepender. O que nós precisamos lutar como igreja é dizer para as pessoas: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. Porque vocês precisam olhar para o pecado. Hoje pouco se fala de pecado, mas o pecado destruiu a criação. O pecado nos condenou à morte. O pecado tem condenado pessoas ao inferno. O pecado está na nossa sociedade, consumindo a nossa sociedade. E a igreja precisa falar do pecado. E dizer que Jesus, ele foi à cruz do Calvário para dar perdão para o pecado. Mas para isso precisa de arrependimento. Não que a gente não possa dar uma cesta, não que a gente não possa matar a fome de alguém que tem fome, mas isso não é a nossa missão. Isso faz parte da nossa identidade. Porque os religiosos, naquele momento, eles estavam pecando diante de Deus num ponto interessante. Porque Jesus, a missão de Jesus poderia pegar e resolver o problema da fome em Israel. Mas Jesus não fez. Porque Jesus queria trabalhar de outra forma. Outra metodologia de trabalho. Jesus alimentou 5.000, 4.000, com 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus matou a fome de pessoas. Mas Jesus ensinou. Jesus pregou. Jesus confrontou com a palavra. Jesus mostrou o homem
pecador que nós somos. Jesus mostrou os valores do reino de Deus. Às vezes, amado, em ações que a gente faz, às vezes eu me deparo com pessoas, crentes, que aí eu fico me perguntando, irmão, Deus, como é que é? Ele está certo ou eu estou errado? Que às vezes o camarada ele vai dar uma sopa e ali acabou. Acabou. É só dar a sopa. Eu fiz uma boa ação, está tudo certo. Eu estou bem. Oh Deus, nós estamos bem. Não é isso, amado. Precisa ter valor do reino em mim. Precisa ter quebrantamento em mim. Precisa ter princípios de Deus em mim. Precisa ter temor de Deus. Preciso voltar para o novo nascimento. Eu preciso voltar para aquela paixão de quando eu nasci em Cristo Jesus. Eu preciso voltar e viver aquilo. Preciso entender o movimento de Jesus e acompanhar Ele, e entender que Jesus queria ensinar que não é por esse poder sobrenatural que Deus vai regenerar todas as coisas e redimir o homem. Deus não redimiu o homem com poder sobrenatural como Abacuque tanto sonhava que Deus fizesse com os assírios. Mas Deus, o poder de Deus na vida da humanidade, ele veio com amor. Porque Cristo se entregou. E a maneira de nós falarmos do pecado para essa geração é amor. Mas significa isso. Porque o amor não é passar não. Mas o amor é servir. Olha, meu irmão, eu não negocio a minha identidade com Deus. Eu não aceito a sua prática. Mas me dá a mão. Se você quiser ir comigo para o lugar do arrependimento, eu estou junto com você. Eu vou 1, 2, 3 vezes se eu preciso. Mas eu vou te levar até a hora. Porque lá você vai ter perdão do seu pecado. E o seu pecado você precisa resolver. Você precisa resolver isso. Porque eu não vim aqui para tratar a sua prova. Eu vim aqui para falar do seu pecado. Amém? A gente, como igreja, a gente perde a essência da missão quando a gente acha que a missão é simplesmente falar de Jesus e está tudo certo. A missão, ela é integral. A missão, ela é o homem todo com o evangelho todo. A missão não é simplesmente eu chegar, entregar um panfleto e está tudo certo. O panfleto não ensina o caminho. O panfleto não ensina a pescar. O panfleto não fala de princípios. O panfleto não tira a pedra que Jesus falou para tirar a pedra para que Lázaro pudesse sair para fora. O panfleto não tira as faixas quando Lázaro não conseguia andar depois de ressurreto, e Jesus pede para a comunidade tirar as faixas. Mas quem tira a pedra e quem tira a faixa é a comunidade, somos nós, andando juntos. É assim que a gente mata a fome, sendo pão na vida dele. E o diabo tenta Jesus falando a respeito disso. Olha, primeiro o diabo traz crise de identidade. E o diabo quer gerar em nós essa crise de identidade. Porque a gente vai, quando a gente quer matar a fome de todo mundo, quer ser assistencialista, a gente se perde no meio do caminho. Porque a gente não vai dando conta de resolver os problemas de todo mundo, e a gente entra em crise com as pessoas e em crise com Deus. E essa é uma das orientações em Moçambique. Quando você vai para o continente africano trabalhar como missionário, você vai lidar com fome. E muitas vezes você está dentro da sua casa comendo, como aconteceu com os nossos pastores missionários. Eles estavam comendo, sim, moravam no segundo andar, comendo, enquanto lá embaixo as pessoas gritavam de fome. Eles não conseguiam nem degustar o prato, porque aquilo era gerado angústia no coração deles. Porque olhavam para as crianças tudo com fome.
Não tinha nada para comer. Mas aí a orientação do líder deles era o seguinte, irmão: não dê comida. Coma a sua comida, faça o seu trabalho, porque você veio aqui para falar de Jesus para eles. Porque a comida que você tem é sua. Porque o dia que você começar a dar comida para eles, você não vai conseguir ter comida nem para eles nem para você. No dia que você não tiver mais comida, eles não vão te ouvir e você vai ter que ir embora do país, porque senão eles vão acabar te matando. Isso é estrangeiro. Então o problema da fome, o que gerou a fome no mundo, foi o pecado. E a nossa missão é anunciar que há perdão do pecado. Para essa eternidade há perdão do pecado. Mas quando Jesus voltar, não há mais misericórdia. Amém? Amém? Quando Jesus voltar, não há mais misericórdia. E a segunda coisa que a gente vê que o diabo trabalha com Jesus é a respeito do monte. E o monte é um sistema. É esse sistema de negociação de governo que era Roma com o sistema religioso. O sistema de impostos, o sistema que oprimia o povo. Os próprios homens de Deus, que eram homens que precisavam direcionar e levar o povo ao entendimento, e homens que têm a história de que o pecado destruiu Israel, que Israel não, depois, por causa do pecado, depois do exílio, nunca mais teve um rei, nunca mais teve independência como Estado, como país, como nação. Israel não teve mais liberdade, sempre foi subjugada e oprimida. Babilônia, a Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Sempre foi oprimida. Mas por causa do quê? O pecado. E esses homens sabiam da história. Agora era conduzir o povo aos pés de Deus. Mas o povo, os homens de Deus, eles queriam liberdade e pensavam simplesmente neles. Amados, nós deixamos de ser missionários para se tornar um campo missionário quando a nossa busca em Deus é concentrada nas nossas necessidades e vontades. Quando nós perdemos a alegria em repartir. E isso é o símbolo da mesa de Cristo. Isso é o símbolo da mesa do Senhor. É o pão repartido. Nada é por nós. Uma das coisas que nós temos provado de Deus nas orações, quando nós lembramos nesse campo da oração, é que toda vez que nós estamos precisando de algo e precisamos do milagre de Deus para nós alcançamos Ele todas as vezes que nós estamos orando pelo nosso irmão, sem olhar e sem se preocupar com as nossas necessidades. Deus supre o irmão e supre a gente. Deus supre o irmão e supre a gente. Amém? Amém. É olhando para o nosso irmão. E o sistema de governo era esse em Israel. É um governo que oprimia porque queria lugar. E Jesus vai mostrando que a missão dele era mostrar um governo diferente. E Jesus governa de uma maneira diferente. Primeiro porque a igreja de Jesus e Estado não se mistura. É água e óleo. Igreja e Estado. A igreja não precisa do Estado. O Estado precisa dela. Mas a igreja não precisa do Estado. Porque o governo, quem governa a igreja, é Cristo. Porque a igreja é dele. Bem? Como cidadão, nós fazemos a nossa parte. Mas como igreja, e o sistema de governo de Jesus, ele não oprime. E o sistema de governo de Jesus, ele potencializa.
Jesus lidera os seus homens, os 12 discípulos, e lidera de uma forma que faz com que aqueles 12 fossem melhor do que ele. Jesus fala: obras maiores vocês farão. E foram homens que fizeram a diferença. Jesus, como Senhor, Ele dá o melhor dele para os seus, para que os seus cumpram a sua missão. Mas o sistema que o diabo tentava Jesus é que Jesus cedesse à tentação do diabo, Jesus se tornava comum. Negociaria sua identidade e negociaria valores e princípios para suprir as suas próprias necessidades. Amém? Amém. Amados, nós deixamos de ser missionários para se tornar um campo missionário quando as nossas necessidades forem maiores na nossa vida, forem prioridade na nossa vida. Que a nossa busca, o nosso choro diante de Deus é voltado para que Deus nos dê. Mas quando nós somos missionários, a gente não olha para aquilo que a gente precisa. A gente olha para aquilo que o reino de Deus precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Em terceiro ponto, o diabo leva Jesus até o pináculo. É o ponto mais alto do templo em Jerusalém. É que Jesus caísse ali de uma maneira miraculosa, ele caísse ali no templo, e aqueles homens, os líderes, olhassem para Jesus com a sua piedade, com a sua vida piedosa, olhassem para Jesus e ficasse tudo certo. Jesus caiu de uma maneira sobrenatural ali, aí ia mostrar quem ele era. Que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias que Israel esperava. Ele ia mostrar, mas não haveria transformação, não haveria princípio no coração. Amados, nós não podemos negociar nossa identidade nem os valores que Jesus nos ensinou. O que nós não podemos é negociar os princípios do reino de Deus na nossa vida, para suprir o quê? As necessidades. Israel estava em crise e o diabo sabia. Agora tenta Jesus dessas três formas: o pão supre a necessidade. Olha a bagunça que está esse governo, olha a bagunça que está as coisas, olha o sistema. Roma está oprimindo Israel. Os religiosos que poderiam lutar em favor do povo não é pelo povo, é por eles só. O povo padece. Você pode resolver, você pode ser rei. Se você cair lá no templo, amado, todo mundo vai te obedecer. Mas Jesus não vai cumprir a sua missão. Jesus vai mostrar o reino de Deus. Que o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é aqui. Amados, a igreja não tem que restaurar esse mundo. Quando Deus fala que vai restaurar a criação, mas esse sistema a qual nós estamos inseridos, ele é do diabo. Ele é o príncipe desse século. A nossa briga não é para mudar tudo isso que está acontecendo. A nossa briga é para ser sal e ser luz no meio das trevas. A nossa briga não é para dizer para o mundo o que ele deve ou não deve fazer. A nossa briga é para dizer para as pessoas: olha, você está em pecado, se arrependa, porque há perdão do pecado. É só isso. Ser sal, ser luz, ser diferente. Aí eu cumpro minha missão. Aí eu me torno um novo missionário. Aí eu vou alcançar pessoas que são campos missionários. Mas o que acontece? Que hoje, no presente momento, a igreja tem se tornado uma igreja que as pessoas têm nojo. Porque não ama. Porque julga. Porque olha as pessoas e julga elas. Você é homossexual, você não pode sentar do meu lado. Porque você é homossexual. Como igreja, amado,
ninguém precisa mudar primeiro para vir. Venha do jeito que está. Quem muda é o Espírito Santo. Você ama, mas você tem identidade. Pelo amor que há em você, você simplesmente vai falar para ela: você está em pecado e eu vou ensinar o caminho da luz para você. Segue. Só isso. Sem condenar. Porque a condenação é só com Jesus. O que nós precisamos lutar é contra os valores que estão distorcidos, que o diabo tem distorcido no meio de nós. A atenção das missões tem sido tirada das igrejas. As igrejas têm agora o rótulo de ser igrejas não missionárias ou igrejas missionárias, ou igrejas com as missões para dentro delas, onde elas investem em templos luxuosos, em recursos tecnológicos, em festas e eventos, mas não se atentam mais para os perdidos, não amam mais a causa de Jesus, não olham mais para os oprimidos, não anunciam para as pessoas que elas estão em pecado e que tem um Salvador para elas, que há o céu, que há o inferno, mas que há uma salvação, que há um perdido nessa sociedade, que há mendigos, que há homossexuais, que há prostitutas, que há pessoas de várias tribos e raças que precisam ouvir do Cristo que te chamou e que fez você um missionário. Às vezes não precisa você ir para a África, às vezes você precisa lá no lugar do seu trabalho falar para o irmão que está do seu lado: Cristo perdoa o pecado. Arrependa-se. E o diabo ele vai tentando a gente viver uma vida cristã só de alimentar o pecado dos outros, porque quando a gente é assistencialista, alimenta o pecado do outro. O diabo vai tentando a gente negociar a nossa identidade para que a gente possa ter lugares. O nosso melhor lugar é ser filho de Deus, ganhar lugares. O diabo vai tentando a gente ser religiosos. Pessoas religiosas, elas não fazem parte do reino de Deus. Porque Jesus não veio falar de religião. Jesus veio falar do reino de Deus. Tem muita gente precisando, amado, de ouvir de Jesus. Tem muita gente precisando de gente. Tem missionários que ficam, tem missionários que vão, tem missionários que oram, tem missionários que investem, tem missionários que vão. Mas o mais que a missão precisa é de missionários que vão e missionários que vão. Um dia, certos jovens seminaristas chegaram na igreja, a igreja de Spurgeon, e eles chegaram com aquela gana de ouvir Spurgeon falar, príncipe dos pregadores. E eles chegaram mais cedo no culto, a igreja fechada, e aí de repente chegou um baixinho, barrigudo, abrindo uma porta que daria para o porão da igreja. E aí o cara perguntou para eles: vocês vieram do culto? Ah, vieram para ouvir o pastor pregar. Ah, bom. Vem cá, vocês querem conhecer a igreja? Vocês querem conhecer o pilar da igreja? Vocês querem conhecer o sucesso do pastor? Aquilo que dá a sustentação no ministério dele? Querendo sim. Aí entrou lá um monte de senhoras de copo, orando, sem cessar. Aquela igreja enviava vários missionários por dia. Aquela igreja, ela era a diferença na sociedade onde ela estava inserida. As pessoas que não eram crentes, elas queriam a igreja naquele lugar. Elas seriam as primeiras pessoas a lutarem para que a igreja não saísse daquele lugar.
Porque a igreja é importante para nós, para a comunidade. Nós precisamos ser igreja para ser importante para essa cidade. Amém? Amém. Essa igreja, ela é importante para essa cidade. Você é importante para essa cidade. Essa cidade precisa de Jesus. E aquele dia, os jovens, quando aquele homem mostrou tudo para eles, aí eles perguntaram para aquele homem: você é diácono aqui? Aquele homem falou assim: não, eu sou escuro. Eu venho orar com elas por dia. Ele é o pastor. Então, amados, eu quero dizer para vocês que a nossa missão, ela é a missão de Jesus. E a missão de Jesus não é para trazer pão para o faminto, mas é para ser pão para o faminto. A missão de Jesus não é para o templo, mas é para as pessoas. A missão de Jesus é alcançar o perdido. E o poder de Deus na face da terra não é o poder de trovão, de sobrenatural, de curar. O que mais a humanidade precisa é de amor e de perdão. Amém? Amém. Porque só vamos reconhecer o perdão de Jesus na nossa vida, só vamos reconhecer o perdão de Jesus na nossa vida, quando realmente nós sentimos Ele e quando nós começarmos também a perdoar. Porque tão grande perdão nós recebemos. E a humanidade precisa saber disso, as pessoas precisam saber disso. Que há perdão para os seus pecados. Amém? Amém.